3. O título na minha Bíblia diz assim: a lei e a fé em Cristo. Outras dizem assim, talvez, fé ou obediência à lei. Você sabe que nós vivemos, né, essas duas questões. A lei que foi constituída por Deus através de Moisés, lembra? Lá no Monte Sinai, onde Deus escreveu os 10 mandamentos. E hoje, que é o que muitos não entendem, no século 21 que estamos vivendo, ou seja, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, existe a fé, a graça. A graça de Cristo se resume em você manifestar a sua fé nele exclusivamente. Há quem, ou há aqueles, e são muitos, que deixam a graça, ou seja, deixam de manifestar a fé em Cristo Jesus para viverem na lei. E isso vem confundindo muitas pessoas. Por quê? Porque como a lei também foi um mandamento de Deus, então muitas pessoas não conseguem entender que o Senhor Jesus Cristo, ele quebra qualquer tipo de protocolo. Então, como é que eu posso dizer para você? Sabe aquela pessoa que ela é de repente meio metódica ou bitolada, sabe? Você entende assim? Aquela pessoa que olha, ela só olha aqui, ela não consegue olhar o horizonte que tem ao seu redor. Por que eu estou dizendo isso, fazendo essa introdução? Porque segundo os estudos bíblicos, as pessoas que vivem hoje obedecendo à lei, ela acaba deixando de lado a graça de Cristo. E a graça de Cristo, estou repetindo, se resume em você crer. A graça é igual à fé. A graça de Cristo é igual à fé. Se você analisar as Escrituras, você vai entender que todas as pessoas, incondicionalmente, pecadores, não pecadores, gentios, judeus, samaritanos, não importa, todos que manifestaram uma fé em Cristo, alcançaram a graça dele. Correto ou falso? Todos, sem exceção. Seja a Maria Madalena, a prostituta, seja o ladrão na cruz, o homicida, seja o centurião, que era de outra denominação, um soldado romano, lembra disso? Seja a mulher samaritana lá no poço. Não importa a religiosidade da pessoa. Então, a nossa maior dificuldade, pelo menos, né, a nossa, que eu digo assim, o pastor que quer levar o povo a uma vida de comunhão com Jesus Cristo, o pastor precisa falar isso para você. Quantos de nós aqui não chegamos com doutrinas humanas, com costumes de igrejas, que não pode usar calça, ou que não pode cortar o cabelo, ou que tem que usar um véu, ou não pode sentar o marido junto com a mulher, não é assim? Ou que não pode trabalhar sábado, ou que não pode comer sem lavar as mãos. Então isso são os ensinamentos
e as doutrinas ou os costumes da lei. Até hoje em Israel, eu estive 3 vezes em Israel. Se você for lá, você vai presenciar tudo isso. Porque lá eles guardam a lei e dizem estar esperando que o Messias venha. Só que o Messias já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou e agora vai voltar para levar a sua igreja. Contudo, quem serão os que serão levados para a glória de Deus com Cristo Jesus? Os que vivem pela fé. Deu para entender? Aprenda a viver pela fé. Se você não viver pela fé, desculpa o que eu vou falar, a tua religião e todo o seu conhecimento é em vão. Está escrito aí, nós vamos ler para você. Vou provar para você o que estou falando. Vamos lá então, Gálatas 3. Então, o título diz assim: a lei e a fé em Cristo. 2 condições, 2 situações, e você tem que escolher uma. Aí ele começa dizendo assim, Paulo ele fala com os Gálatas, né? Ele diz assim: ó Gálatas o quê? Insensatos. Quem os enfeitiçou? Veja que ele já está repreendendo os Gálatas. Ele está dizendo assim, ó Gálatas, vocês são insensatos. Quem que fez a sua cabeça? Quem enfeitiçou vocês? Quem que virou a cabeça de vocês? E olha que está cheio, viu? Está cheio de pessoas como os Gálatas. Pessoas que um dia, vou ler aqui para você, pessoas que um dia usaram a fé em Cristo, e porque usaram a fé em Cristo, receberam os benefícios da fé em Cristo. Quais são os benefícios da fé em Cristo? Os milagres: cura, libertação, restauração familiar, prosperidade, paz interior, batismo com o Espírito Santo. São benefícios da fé. Amém? Amém. A fé, ela dá, não a todos, mas àqueles que obedecem ela. Como é possível obedecer à fé, pastor Luiz? Em Hebreus, o autor diz o quê? A definição de fé é a certeza daquilo que você não vê e a convicção daquilo que você espera. Você espera que um dia vai acontecer um milagre, correto? Um dia você vai ver o fulano, a fulana, um dia você vai ter a sua casa, um dia você vai ter o seu casamento, os seus filhos, um dia. Isso é fé. Então, quando qualquer pessoa, estou repetindo, usa a fé em Cristo Jesus, automaticamente ela recebe os benefícios que Ele prometeu. Quem entende, por favor? Amém? Agora, há aqueles que preferem guardar a lei. Aqueles que preferem dizer, não, a minha religião é essa, a minha igreja é essa. E ela acaba deixando a fé sobrenatural. Porque quando falamos de Jesus, estamos falando de fé sobrenatural. Você imagina, Jesus cuspiu no chão, untou o dedo com lodo, barro, passou nos olhos do homem cego e disse a ele, agora vá lá no tanque de Siloé e se lave. Isso é uma fé sobrenatural. Entende isso? As pessoas estavam com fome. Eram mais de 5.000 pessoas. Calcula-se 15.000, porque 5.000 entre homem e mulher, mais crianças, calcule-se quase 15.000 pessoas.
famintas, não tinha onde comer, nem onde comprar. Então os discípulos disseram para Jesus: ó Jesus, é melhor dispensar o povo, porque está escurecendo e não tem como alimentar as pessoas. E Jesus, para provar que com Ele tudo é possível, Jesus disse assim: alimente vocês o povo, deem vocês de comer a eles. Ah, nós não temos nada, só temos. Opa, então tem algo. Se você só tem, por menor que seja, ou por pouco que seja, então você tem. E você precisa aprender que a fé, ela transforma aquilo que você tem. Então Jesus disse: o que vocês têm? Ah, nós só temos 5 pães e 2 peixes, nada mais. Jesus disse: dê aqui para mim. Resumindo a história, Jesus, ele multiplicou. Diz a Bíblia que todos comeram com abundância, ficaram saciados e ainda sobraram 12 cestos cheios. O que você deve de entender com isso? Isso é lei ou é fé? Entenderam agora? Benefícios da fé. Então você precisa sair da cápsula que talvez injetaram, inseriram na sua cabeça um costume religioso, seja católico, seja evangélico, seja qual for. Porque hoje em dia o que mais tem são costumes religiosos. Estou repetindo. Aprenda a usar a fé. Eu particularmente, eu não estou preocupado com costumes religiosos. A minha preocupação é que eu, dia após dia, até que Jesus venha ou até que eu morra, eu quero viver a fé sobrenatural. Amém? Amém. Imagine se você chega aqui com um problema, desenganado pela medicina, separado do seu cônjuge, submergido nos entorpecentes, com os punhos cortados, com desejo de suicídio, com a corda já posta no pescoço, desempregado, sem uma perspectiva de vida financeira, endividado. Aí você chega aqui e encontra o pastor, e o pastor fala assim: não, irmão, a lei diz que você tem que esperar. Quando Jesus salvou os animais, quando Jesus curou um homem num dia de sábado, os fariseus souberam que aquele homem foi curado no dia de sábado, aquele cego. Eles ficaram bravos com Jesus. Eles disseram que Jesus não poderia ter atuado, ou curado, ou abençoado aquele homem num dia de sábado. Por quê? Porque os religiosos, eles são bitolados. Eles são difíceis de olhar para o céu. Foi o que Deus fez para Abraão. Quando Deus quis abençoar Abraão, Deus disse assim: Abraão, primeiro passo, sai de dentro da tua casa, sai da cúpula. Aí ele saiu. Aí Deus disse assim: agora, olha para o céu. Aí ele olhou. Deus disse: conta as estrelas, se você pode. E Deus disse: então, assim será a tua descendência. Incontável. Mas isso só seria possível se Abraão deixasse a lei e entrasse na fé. Quem entendeu? Então, meus queridos, eu não sei o que você precisa fazer. Uma coisa eu posso dizer: só a sua fé em Jesus Cristo trará a você
os benefícios que você precisa enquanto vive e vai batizar você, vai blindá-los com o Espírito Santo, que é a armadura de Deus. E o mais lindo de todo o contexto é que você tem direito a receber o Espírito Santo. Por mais pecador que você seja. Nós já vamos ler. Seja quem for, se você se arrepende dos seus pecados e você reconhece e aceita e busca Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser mais um selado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, essa mensagem de hoje é para você. Desculpa o que eu vou falar como o apóstolo Paulo. Deixe de ser insensato. Deixe de ser enfeitiçado. É o que ele diz aqui, não é isso? Ele diz, quem te enfeitiçou, ou seja, quem fez a sua cabeça. Olha que interessante, vamos ler agora. Então, ele diz, né? Quem os enfeitiçou? Né? Ou seja, quem persuadiu vocês a sair da fé e entrar na lei? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Ou seja, já foi explicado, Paulo falando, né, para os Gálatas, já foi explicado para vocês, tão bem explicado, como se vocês tivessem visto com os próprios olhos o Senhor Jesus morto na cruz. Foi explicado. Verso 2: deixem-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram nas mensagens que ouviram? Porque os Gálatas, eles receberam o Espírito Santo quando eles ouviram as mensagens, os ensinamentos, então eles foram cheios do Espírito Santo. Só que com o passar do tempo, alguns deixam de usar a fé sobrenatural e começam a olhar para as circunstâncias. Não olhem para as circunstâncias. A ponto de Paulo falar isso a eles. Olha no verso 13 o que diz. Olha como ele fala. Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Olha que interessante, né? Então Paulo falou assim, olha, vocês começaram direitinho. É igual quando a pessoa vem para a igreja. Comumente, quando uma pessoa ela vem para a igreja, ela faz direitinho tudo o que nós ensinamos. Olha, para de fazer isso, tá? Olha, se afasta disso. Começa a orar, fulano. Faz um jejum, faz um voto com Deus. Olha, começa a ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Olha, comece a liberar o perdão. Tira o ódio do coração, viu, fulano? Não fica olhando para ninguém, não. Então a pessoa ela faz direitinho, ela começa bem. Mas com o passar do tempo, diz aí a Bíblia que alguns dos Gálatas, eles deixaram de ouvir a voz de Jesus, do Espírito Santo, e quiseram fazer, está escrito aí, com a própria força do braço. Sabe como se chama isso? O orgulho. Cuidado, gente. O orgulho foi o que tirou Lúcifer do céu. Ele era o braço direito de Deus, mas o orgulho fez com que ele pensasse ou achasse que já não precisava mais ouvir e obedecer à voz de Deus. Que hoje Deus é Jesus Cristo, Espírito Santo. Então tem pessoas que estão nas igrejas, mas elas não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Ela quer fazer do jeito dela.
Aí é por isso que Paulo ele está preocupado, ele está exortando os Gálatas. E talvez, olha aqui para mim, com todo respeito, e talvez você está vivendo hoje com insensatez. Talvez você começou direitinho, mas você parou de orar. Talvez você já não jejua. Porque tem preguiça, ou porque não consegue, ou porque não sei o quê. Cada hora é uma desculpa. Mas quando vai no médico, o médico fala, ó, se você não parar de comer gordura, açúcar, você morre em 3 meses. A pessoa para no ato. Ou quando a pessoa ela quer ficar bonita, elegante, né, fisicamente falando, então para fazer uma lipoaspiração, para fazer uma cirurgia, para levantar, para fazer, arrumar o corpo, ela faz qualquer dieta. Mas para Jesus, ela diz, ai que dói a minha cabeça. Quer dizer, a pessoa ela tem dificuldade de ser fiel a Deus nos dízimos. Ela tem dificuldade, ela tem dúvidas. Ela não acredita. Mas para comprar um remédio, ela acredita. Que muitas das vezes o remédio não resolve o problema. Quer dizer, a pessoa ela não tem dificuldade nenhuma em gastar dinheiro, em perder dinheiro, digamos assim, porque tem gente que vive perdendo dinheiro. Tem gente que fala assim, pastor, eu ganho muito dinheiro, entra aqui, ó, mas ó, do jeito que entra, sai. Eu não vejo dinheiro, pastor. Pois é. Mas essa mesma pessoa, ela tem dificuldade de dizer, sabe o que, Senhor Jesus? A partir de hoje, o Senhor disse, não é o pastor que está dizendo, o Senhor disse, dê a Deus o que é de Deus, dízimo, oferta. Dê a César o que é de César, cumpram com seus deveres. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Então, se você ouve essa mensagem e pratica, Deus ele vai abençoar você. Até o que você não quer, até o que você não precisa, até o que você não pede, chegará a você. Amém. Então, retomando o versículo 3, repetindo, ele diz, será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa? Olha o que ele diz. Tem Bíblia que diz inútil, né? A minha diz, será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Ou seja, é claro que não foi inútil. Eu pergunto a você, olha para mim por gentileza, quantos desafios, quantas orações, quantos jejuns, quantas vezes você já veio à igreja, quantas vezes você já orou, quantas vezes você clamou a Deus, quantos votos talvez você já fez com Deus, para agora você abandonar tudo isso e voltar para a velha vida? É o que Paulo está falando. Será que foi à toa? É igual a sua vinda aqui. Eu pergunto, você saiu lá da sua casa e você veio aqui, foi à toa? Vai ser inútil a sua vinda aqui? Você trabalhou o dia todo, correto? Vai trabalhar amanhã, está cansado. Então não permita que a sua vinda, que tudo que Deus ele está dando a você, não permita que seja em vão. E isso acontece quando, pastor Luiz? Quando a pessoa, ela deixa a fé em Jesus. Ela fala que crê em Jesus. Ela fala que ama Jesus. Ela está dentro de uma igreja.
alguns até usando uniforme de obreiro, de pastor, de discípulo. Mas ela não crê. Ela não crê. Tem gente que fala para mim aqui, eu não creio em demônio, pastor. Tem gente que critica a gente porque a gente ora pela tua libertação. Por que a pessoa ela tem o descaro, a ignorância de dizer que o diabo não existe e que não sei o que do diabo? Então, meu querido, ele estava muito errado. Ele estava muito errado. Porque ninguém mais falou tanto do diabo como o próprio Jesus. É que as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas gostam de ver YouTube. Está cheio de youtubers. As pessoas gostam de YouTube. Ninguém gosta de ler a Bíblia. E quando você vê o YouTube, você vê ou ouve o que as pessoas acham ou o que elas gostam de achar. Mas quando você ler a Bíblia, você vai encontrar e vai aprender quem é o teu Deus, como vivia Jesus, quais são as doutrinas, quais são as condições, as exigências dele para que a graça dele, que é o favor de Deus, possa pairar sobre a sua vida. Amém? Amém. Então ele pergunta no verso 4, será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Amém, gente? Amém. É claro que não vai ser à toa. Eu não aceito que seja em vão tudo que eu já vivi com o meu Jesus. Eu não aceito isso. Eu não vou voltar, como tem uma outra passagem que fala, né? É como o cão, o cachorro, que vomita, desculpa a expressão, mas está escrito assim. É como o cão que vomita e depois ele volta e come o próprio vômito. Está cheio de gente que está voltando para a velha vida que vivia e comendo novamente o próprio vômito que vomitou um dia. Ele diz aqui, será que vai ser em vão tudo que você fez? Cinco. Volto a perguntar, acaso aquele quem? Deus, Jesus, aquele que lhes deu o Espírito Santo e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Então você veja aqui que o apóstolo Paulo ele está repreendendo o povo de Gálatas. Ele está falando, será que tudo, os milagres que vocês receberam, que o Espírito Santo que veio sobre vocês receberam porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creram na fé, na mensagem que vocês ouviram? Você vê como é perigoso, gente. Tem muitas pessoas que estão perdendo a visão de Deus. E você deve ter um detector. Sabe, detector? Você tem que aprender a detectar quando você escuta uma pessoa falando com você. Se essa pessoa ela fala na lei ou se ela fala na graça, na fé em Cristo Jesus. Porque se ela fala algo contrário à fé de Jesus, se afaste. Porque se você não se afastar, você vai ser como este cão que volta a comer do próprio vômito, desnecessariamente, como diz o apóstolo Paulo, à toa. Não deixe isso acontecer, nem com você, nem com a tua família. E quem faz isso? Os falsos mestres. E está cheio. Os falsos mestres são os que persuadem as pessoas, o povo, a entrar num sistema de religião. Aqui tem que ser feito assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Mas Jesus, meu amigo, se você vê Jesus ele chegava num lugar, ele sentava. Jesus sentava
aonde ele quisesse sentar. Ele sentava e conversava com as pessoas. Correto? Jesus, ele escrevia com o dedo no chão. Ele escrevia. Jesus pegava uma criança que estava brincando. Vem cá, garoto, vem cá. Ele pegava aquela criança pura, inocente, limpa, de coração, sem maus olhos, sem perversidade, e dizia: ó, vou dizer uma coisa para vocês. Daquela criança Jesus fazia um culto. Ou não? Ele dizia: ó, qualquer um de vocês aqui, se vocês quiserem entrar no reino dos céus, o teu coração tem que ser igual delas. Mas hoje, quando nós queremos orar pelas pessoas, abençoar as pessoas, quando nós queremos impor as mãos sobre o enfermo e falar em nome de Jesus Cristo, porque Ele nos ungiu, Ele nos deu autoridade, poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para colocar em liberdade os presos. Quem são os presos, pastor? Meu amigo, o que mais tem hoje é gente deprimida, é gente depressiva, tomando ansiolítico, gente com... Agora, você sabia que enquanto eu falo com você, tem gente cortando o punho agora, neste exato momento, tem gente se matando, tem gente presa na cocaína, na heroína, no crack, na maconha, no álcool, tem gente presa. Então, meus queridos, só a fé pode mudar a sua vida. Se você tem conhecimentos bíblicos, ou até de várias religiões, mas se você não aprendeu a usar a fé sobrenatural, então você é um insensato. E se você está ouvindo essa mensagem, diga graças a Deus, porque o Espírito Santo está falando com você. Amém? Amém. E claro, aquele que tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Continuando, então lá no versículo 6 ele diz assim: da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Olha que interessante, né? Abraão creu em Deus e foi considerado justo. Vale dizer que na época de Abraão, Jesus ainda não havia existido, correto? Jesus não estava ainda, Jesus não havia vindo como Messias, mas Abraão, que vivia supostamente debaixo de uma lei, apesar que na verdade, na época de Abraão nem lei existia. De repente é por isso que Abraão, ele é o nosso pai na fé. Sabe por quê? Porque Abraão, ele não tinha nem lei, a lei de Moisés, e também não tinha Jesus ainda. E Abraão também não tinha pastor para ficar falando com ele. Não tinha nada escrito aqui, ó, dizendo: Abraão, separa o dízimo e traz lá no templo, entrega lá no pé do sacerdote. Não existia lei. Não era uma ordenança separar o dízimo. Agora eu pergunto para você: por que Abraão separou o dízimo? Pela fé. Pela fé. Porque ele creu. Ele cria que o que ele dava lá na igreja, muito mais Deus estava dando a ele. Ninguém mandou ele dar o dízimo. O dízimo não é obrigação, não. O dízimo é fé. É fé. Pastor, eu não tenho fé. Eu sei. Você não precisa dizer. O dia que você tiver fé, você vai ser fiel. Enquanto você não tem essa fé, você vai viver na lei. A lei é o que cada um fala uma coisa. Cada um fala do dízimo que quer falar. Cada um crê do seu jeito.
Eu creio que o dízimo tem que ser colocado aos pés de Jesus, no altar da igreja. Eu aprendi assim. Eu vivo isso, já faz anos. E foi dessa maneira que a minha vida foi abençoada. E eu não sou obrigado a honrar a Deus. Mas eu honro porque eu creio. Só por isso. Quem entende isso? Porque eu acredito nisso. Eu conheço pastores que não são dizimistas. Eu conheço. E eu respeito o problema de cada um. Claro, cada um vai colher o que planta. É a fé. Por que tem pessoas que perdoam e outra não perdoa? É a fé. A Bíblia diz, uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. É fé. Quando Jesus foi lá na casa de Marta e Maria, olha a diferença. Maria deixou os afazeres e fez o quê? Ela correu e se sentou aos pés de Jesus e começou a escutar Jesus. Foi a fé dela. Já Marta, diz a Bíblia que Marta ainda brigou com a irmã. E ainda chamou a atenção de Jesus. Disse assim, Senhor, está vendo aí a minha irmã? Manda ela vir aqui me ajudar. Jesus repreendeu a Marta, dizendo, Marta, tão preocupada. Então tem pessoas que vivem preocupadas. Tem pessoas que é metódica. Ela quer ser tão certinha, que faz tudo errado. A Bíblia diz, não sejais demasiadamente justos, porque senão destruirias a ti mesmo. Olha, pessoal, se eu ficar aqui, a gente não vai parar. Mas a fé é isso e muito mais. Amém? Amém. A fé te liberta. A fé te liberta do medo, da angústia, da miséria, da doença. Jesus disse, tudo será possível. Quando? Quando você crê. Tudo vai ser possível. Tudo acontece quando? Quando você crê. Não é quando você tem um título. Não é quando você usa um anel. Não é quando você tem anos de igreja. Mas quando você pula nos braços de Jesus. Eu convido todos vocês, se lancem aos braços de Jesus. Leia a Bíblia e você verá. Todas as pessoas, todas que se lançaram aos braços de Jesus, todas foram acolhidas. Agora, você verá também que todas que especularam Jesus, que contrariaram Jesus, que duvidaram de Jesus, que eram mal intencionados com Jesus, todos quebraram a cara. Todos. Ou não? Então, guarda isso para o resto da sua vida. Ensina isso para os seus filhos. Depois você chega nos seus filhos e fala assim, ó, meu filho, presta atenção. Ó, tem a lei e tem a fé. Está aqui escrito em Gálatas 3. Depois você pega essa folhinha e leva para a sua casa. Ou pegue a Bíblia e leia na sua casa. Amém? Amém. Bom, vamos finalizar então. Verso 7. Logo os verdadeiros filhos de Abraão, quem são? São aqueles que creem. Olha que interessante. Os verdadeiros filhos de Abraão é o que creem. Por que os verdadeiros? Porque está cheio de falso. Está cheio de gente dizendo
que é um homem de Deus, que é mulher de Deus, que é estudioso da Bíblia, que é pregador, que é obreiro, que é pastor, que é apóstolo, está cheio. Está cheio. Então, não adianta vir com conversa. Eu sou igual o Tiago. Me mostra. Deixa eu chegar perto de você que está na live aí. Me mostra a tua fé sem as tuas obras. E eu lhes mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Caso contrário, diz a Bíblia que a tua fé é morta. Fé sem obras é morta. Então não adianta você estar diante de um Deus vivo e não crer. Você tem que crer. Tem que crer. Amém? Amém. 8. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Está escrito aí? Sim. Qualquer pessoa que crer vai participar das mesmas bênçãos que Abraão participou, porque ele creu. 10. Contudo, olha o que ele diz: os que confiam na lei para serem declarados justos estão sobre maldição. Está vendo aí? Então está cheio de cristãos, está cheio de católicos, está cheio de crente com uma maldição na vida e nem percebe. É por isso que eu sempre digo que desgraça de graça é essa. Porque a graça de Cristo, ela te abençoa. Se você diz: eu vivo pela graça, mas existe uma maldição na sua vida, tem coisa errada. Reflita nisso. Está aqui, ó. Talvez você está vivendo na lei e não sabe, não percebeu ainda. Aí ele continua dizendo: pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem: o justo viverá. Você consegue repetir isso? O justo viverá pela fé. Então, eu só conseguirei alcançar ser declarado justo diante de Deus se eu viver pela fé em Cristo. Porque não é condição. Se for pela condição, ninguém escapa. Todo mundo está condenado. Mas se você usa a fé nele, você é declarado justo. E diz mais aqui, para finalizar, já estamos acabando. 12. A lei, porém, leia alto, não é baseada na fé. Pois diz: Quem obedece à lei viverá por ela. Olha que interessante. Então, a lei não é baseada na fé. Como uma pessoa consegue ler isso e querer ainda manter-se dentro de uma doutrina, dentro de um sistema religioso, dentro de uma fé que não traz benefícios a você, que não traz alegria no teu coração? Está cheio de crente tomando antidepressivo. Não tem lógica. Está cheio de crente que vive humilhado. Está cheio de crente que a vida dele nem parece que ele tem Deus. Porque quem vem para roubar, matar e destruir não é Deus, e sim o mal.
Ele disse, eu vim para trazer vida com abundância. Então você tem que ser humilde, eu tenho que ser humilde e analisar, ver se eu não estou agindo como os Gálatas estavam, ou seja, começaram direitinho, mas com o passar do tempo deixou de viver a fé em Cristo para querer se aperfeiçoar com as suas próprias forças, do seu jeito. Não tem como, senhores. 13. E outra coisa, olha aqui para mim, e você que está na live principalmente. E se você participa em algum lugar que você percebe que você está aí praticando a lei, porque você aprendeu assim, é igual o católico aprendeu a rezar o terço. Eu nasci católico também, então eu aprendi a fazer isso aqui, eu aprendi a beijar as imagens, a rezar, a carregar, a acender vela, eu aprendi tudo isso. E talvez você é um cristão que você aprendeu também doutrinas e sistemas da igreja, religiosos, a guardar a lei, de maneira que você está entendendo que a maior briga de Cristo era com quem? Com os fariseus, porque eles eram os que guardavam a lei. E quem guarda a lei deixa a fé de lado. Fica claro isso? Quem guarda a lei deixa a fé de lado. Está aqui escrito, em outras palavras, ele diz assim, no verso 12: a lei, porém, não é baseada na fé, não tem nada a ver com a fé. Aí ele termina dizendo, no 13: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Então, quando Jesus ele foi crucificado, ele tomou toda a maldição da lei. Lembra que antes na lei era olho por olho, dente por dente? Uma mulher, quando estava nos seus dias de cólica, não podia sair na rua porque ela era considerada imunda. Hoje em dia não é assim. Então Jesus ele tomou a maldição da lei sobre ele. Por isso que hoje todos nós somos privilegiados. Por isso que hoje você, no mínimo, todos aqui precisam receber o Espírito Santo de Deus. No mínimo. O mínimo que deve acontecer com você é você ter o seu encontro com Jesus. Porque é gratuito. E o que Ele mais quer é fazer morada em você. Mas isso é só pela fé. Eu convido você que está na live, venha visitar-nos, venha participar, porque na live é uma coisa, pessoalmente é outra coisa, presencialmente é outra conversa. Não fica acomodado aí na sua casa, no sofazinho, na cama, olhando televisão e olhando a live. Se você está olhando eu e está olhando a televisão, eu duvido que Deus vai te abençoar. Porque Jesus fala que você tem que buscar Ele de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma. Amém? Amém. Então, é por isso que a gente vê tanta dificuldade nas pessoas de receberem o Espírito Santo. E por isso as pessoas têm dificuldade de usar a fé sobrenatural. Mas se você obedecer o que Deus está ensinando hoje aqui, como ensinou ao povo de Gálatas, Ele vai honrá-los. 14 e último. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito Santo, o Espírito prometido. Qual é o Espírito prometido que Ele prometeu? Eu vou à destra do meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos nem órfãos. Eu os enviarei o meu Espírito Consolador, o Espírito Santo, que os guiará toda a verdade e os ensinará tudo o que você precisa fazer.
Amém, senhores? Amém. Então eu gostaria de convidar vocês para fazer uma oração. Mas essa oração tem que ser pela fé. E não se iluda, ou melhor, não se engane, porque o diabo, ele vai sentar do seu lado e vai falar assim, ó, você não tem condições de receber o Espírito Santo. Você não merece o Espírito Santo. Você é uma pecadora, você é um pecador. Ele vai falar um montão de coisa, vai jogar um montão de coisa na sua cara. Mas não tem problema. Quando o diabo jogar um montão de coisa na sua cara, você olha para ele e fala assim, é verdade, diabo, mas é através da fé que eu me declaro justo diante de Deus. Amém. E aí, para pisar mais ainda na cara dele, você faz a oração daquele publicano que o próprio Jesus ensinou, que ele batia a mão no peito. Seja propício a mim, pecador. Acabou. Seja propício a mim, pecador. Aquilo ali ganhou Jesus. Já o fariseu orava, não sou como este pecador, jejuo, sou dizimista. Ele guardava a lei. Vive a sua fé. Amém? Você que está aí na live, compartilhe para que possamos abençoar o maior número de pessoas. Tá bom? Os que querem, obviamente. Quem não quer, deixa eles guardar a lei. Mas quem quer ser abençoado vai ter que viver a fé. Não tem outro jeito. Não existe outro discurso. Deus abençoe vocês.